Muito bom dia, nação. Logo cedo já estamos aqui trazendo notícias e informações do Flamengo. Muito obrigado por você estar aqui juntamente com a gente no nosso canal Meu Mengão React. Aqui é notícias e informações do Flamengo todos os dias para vocês, porque aqui nós vivemos Flamengo e nós vamos analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão está agressivo no mercado da bola e a última informação que tivemos é que o Flamengo quer Claudinho e o Wendel trazer um pacotão de reforços do Zenit para o Flamengo. Vamos analisar tudo isso no nosso canal, mas antes, já chega deixando seu like é importante, apoia demais o trabalho do nosso canal. Vamos bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo, eu preciso da força da torcida do Flamengo. Você que tá aí tomando seu cafezinho da manhã, na manhã desta sexta-feira, você que tá aí se preparando para ir trabalhar, ou talvez para levar o seu filhinho aí na escola, vamos aqui analisar as informações do Mengão, por isso já deixa o like. Se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva e ative o sino das notificações aqui no canal Meu Mengão React. Nós trazemos todos os dias notícias para vocês, tá bom? Nós vamos pro vídeo de hoje, eu vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, ao canal Vene Casagrande, ao canal do João Guilherme, trazendo as informações e notícias do Mengão. Vamos então para as notícias de hoje. Agora é Flamengo, o assunto principal no rubro-negro é o mercado da bola. Tem gente que pode chegar, tem gente que pode sair. Vamos ver. Valeu, pessoal. Flamengo na preparação para o jogo contra o América Mineiro. Bruno Henrique pode até voltar para essa partida de forma surpreendente, uma recuperação bem rápida. Imaginava-se de 3 a 4 semanas, pode voltar em até 2. Esse estiramento dos ligamentos do joelho e tornozelo esquerdos que ele teve no jogo contra o Palmeiras ainda no início desse mês. O Pedro também pode ser que volte para essa partida. Pedro que vem sendo especulado até em times da Inglaterra, como o Tottenham. Já teve a proposta do Al Hilal da Arábia, lá o time do Jorge Jesus. Os árabes fizeram uma oferta, 6 vezes o salário que ele ganha atualmente no Flamengo. Ele recusou, mas os árabes podem fazer uma nova investida. Em relação a Claudinho, o Flamengo ainda negocia com o Zenit, sabe que é uma negociação devagar, vai avançando bem devagar mesmo essas conversas com o time russo. O Claudinho faz uma força também para o negócio sair. O Flamengo sempre imaginava entre 15 e 20 milhões de euros esse acordo com os russos. Os russos pedem um pouco mais do que os 15 milhões de euros iniciais oferecidos pelo Flamengo. Então, está mais ou menos nesse patamar. Sobre o Wendel, o Flamengo, pelo que a gente sabe nesse momento, não avançou em nada em relação a esse jogador. Ficou até uma rusga do ano passado, quando o Flamengo tentou demais trazer o Wendel, e na última hora ele renovou com o Zenit. Até por isso, o Marcos Braz, na apresentação do Luiz Araújo, disse que não ia nem contatar o Wendel, nem ter nenhum tipo de conversa em relação a esse atleta. De La Cruz, Flamengo também tenta ainda com o River, mas sabe que é mais difícil, multa de 16 milhões de dólares. O River está até na mesma chave do Flamengo na Libertadores. Fica bem difícil essa situação. Muito bem, Wendel, será que vem? Daqui a pouco a gente vai mostrar ele com a musiquinha do Gabigol. A gente mostrou no começo do programa um trechinho. Mas olha só, vamos dar uma olhada em números. Será que vem 2 jogadores do Zenit, o Claudinho e o Wendel? Aqui, números para você no nosso estúdio. 9 gols na temporada tem o Wendel, uma média em 31 jogos de quase 68 passes, 1,7 bola longa, 3,4 dribles. Esse é o Wendel, que vem bem no futebol russo. A gente pode ver agora, até para entender um pouco, como esquentou a coisa nesta noite de quinta-feira, porque o empresário do Wendel está indo negociar na Rússia e um amigo dele publicou isso aí. Hoje tem gol do Gabigol. Hoje tem gol do Gabigol. E no textinho ali estava escrito: Oi, Flamengo, vamos? Ele pareceu animadinho com a perspectiva de ir pro Flamengo, né? Você que entende tudo de rede social, Jean. Já estou abandonando isso, graças a Deus, aliás. Mas parece mais quente o negócio, né?
Parece que sim. Se o amigo for de fato um amigo, né? Hoje é dia do amigo, é bom que você lembra. Ontem foi o dia do amigo, já passou meia-noite? Acho que não. Hoje é dia do amigo. Se o amigo for de fato um amigo, ninguém publica um vídeo como esse sem a autorização do Wendel, né? E aí a gente supõe que um vídeo desse tem como intenção, de alguma maneira, não vou dizer forçar, mas de alguma maneira ajudar essa negociação, tornar uma eventual chegada dele ao Flamengo algo desejado também pelos torcedores. Acho que a gente até falou dele ontem, né? Do ponto de vista técnico não tem muita discussão, é um grande jogador. A gente pode discutir o quanto o Flamengo precisa de um jogador nessa posição, quanto não precisa, qual é a posição mais carente do Flamengo. Essas são outras discussões. Mas é evidentemente que todos esses jogadores dos quais a gente tem falado, né, o De La Cruz, o Claudinho, o próprio Wendel, são jogadores de qualidade indiscutível e que acrescentam não só ao Flamengo, como a qualquer time. O Flamengo parece ser o único com condições de contratar um atrás do outro do jeito que está acontecendo. O Flamengo hoje já tem o melhor elenco do futebol brasileiro disparado, né? Acho que com larga vantagem. A questão é, quão maior será ou não essa vantagem ao final da janela, no dia 2 de agosto. A gente vai esperar para ver. E a outra pergunta é, em que momento o Flamengo vai fazer valer essa vantagem de elenco que ele tem em relação aos seus rivais? O elenco já é melhor, o elenco tende a ficar ainda melhor na comparação com os adversários, ainda que dentro de campo essa diferença não seja tão grande. Bom, e a gente conversava aqui fora do ar, de repente tem um negócio aí de saída e chegada, né? Porque trazer 2 jogadores do Zenit precisa de dinheiro, se for trazer o Claudinho e o Wendel. A saída do Pedro mais do que cobriria, assim, aparentemente, esse negócio, né? Ontem a gente conversou da possibilidade dele ir pro Tottenham, né? Porque aí nós estamos falando de um jogador que vai para a principal liga do futebol mundial, e é a principal, tá? Não me venham com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é algo completamente artificial, com muito dinheiro, sim, mas se o Pedro sair para o Tottenham, de fato, eu acho que essa coisa ainda está muito incipiente, mas se sair de fato, a tendência é que seja por um valor altíssimo. Hoje isso até parece distante, mas me parece também que o Flamengo não depende disso para fazer negócios. Claro que não estou falando de trazer os 3, trazer o Claudinho, o De La Cruz e o Wendel. Claudinho e De La Cruz, provavelmente a gente está falando de um e outro, né? Ainda que os dirigentes do Flamengo não digam isso abertamente, acho que nem faria muito sentido você trazer os 2. E o De La Cruz parece algo mais complexo. O Wendel e Claudinho, os 2 do Zenit, como você falou, Edu, acho que são jogadores de posições diferentes, embora o Wendel não seja um volante, né? Não seja um primeiro volante, vamos dizer assim. É um cara que sai pro jogo. Isso, é um cara que sai pro jogo, que tem capacidade de chegada, talvez mais comparável ao Gerson, vai. Um cara que, né, faz as duas coisas, mas tem, acima de tudo, uma capacidade de chegada. Como que o time vai ser montado e tal, é outra história. Agora, o Flamengo me parece que tem condições de fazer as contratações, independentemente da saída do Pedro. O Wendel chegaria na vaga do Vidal, né? O Flamengo economiza um bom dinheiro com a ida do chileno para o Atlético Paranaense, com salários que ia pagar e não vai pagar, seria para suprir uma opção ali importante no meio de campo. Eu estou curioso com o goleiro, se o Rossi, que chegou, ex-goleiro do Boca, se ele vai ser titular no lugar do Matheus Cunha, e tem o Santos ainda, né? Então, são 3... Agora sim, acho que ninguém imaginava que o Matheus Cunha atingisse o status que atingiu agora, sei lá, há um mês, de um mês para cá, né? E hoje, de fato, não faria sentido nenhum você tirar o Matheus Cunha do gol do Flamengo. A questão é que você fica com 2 jogadores pesados ali no banco. Acho que o Rossi veio, mesmo quando o Santos estava jogando, o Rossi veio com a expectativa, possivelmente, de ser o titular do Flamengo. Talvez tenha que esperar um pouco. Os 3 talvez seja demais, de fato, né? Porque alguém pode ficar insatisfeito. Acho que assim, essa é uma questão que os gestores de clubes de futebol com grande capacidade financeira ao contratar jogadores têm que pensar também. Porque é óbvio que a questão também dos relacionamentos, a questão de você manter um elenco todo satisfeito, ela é importante. O goleiro é até um caso à parte, é uma questão muito específica. Em geral, eu acho que faz mais sentido você ter um grande goleiro ou 2 grandes goleiros, né? O Flamengo, acho que tem 3 nesse momento, porque o Matheus está jogando muito bem. E ter um terceiro mais jovem, que é aquele cara que vai ganhando experiência e que, se for necessário, talvez tenha a capacidade de mostrar o seu valor.
Hoje o Flamengo está muito bem servido na posição de goleiro, agora precisa tratar de deixar todo mundo, vamos dizer, satisfeito, mesmo que no banco, com 2 nomes que, para mim, devem até ficar no banco nesse início de segunda parte de temporada, que são o Rossi e o Santos. E o Bruno Henrique tá apto, como disse aquele torcedor, né? Tá apto, pede para jogar. É uma boa notícia ele estar apto mais uma vez. O Flamengo realmente é um grande exemplo. Um time que saiu em 2013 de uma dívida de 750 milhões, com um faturamento de 180 milhões, para um clube que hoje tem uma dívida de 270 milhões e um faturamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais. E só subindo, porque o Flamengo está sempre gerando muito dinheiro, através da sua torcida, que é imensa, cada vez maior, e isso faz com que o Flamengo se alimente da sua própria força, que é a sua torcida, e que vai gerando muito dinheiro. E também quem não é Flamengo, de alguma forma participa disso aí, porque acaba engajando, acaba participando e rendendo também dinheiro para o Flamengo. Então o Menin tem razão, quando ele fala, olha, talvez a gente chegue lá, no nível do Flamengo. É muito difícil atingir o patamar que o Flamengo chegou com essa quantidade de gente envolvida e uma gestão profissional focada em capitalizar os recursos da torcida e empregar os recursos de maneira correta. O Flamengo entrou num trilho realmente que não tem volta. Então, a importância disso, né? Real Madrid e Flamengo, exemplos para o Atlético Mineiro. Que o Galo seja forte, vingador, saudável financeiramente e competitivo. É o que nós desejamos. Muito bem. Vamos lá, hein? Vamos lá. O Flamengo sempre teve a maior torcida do Brasil. Mais gente torcendo para o Flamengo. A favor e contra. E resolveram capitalizar isso. Primeiro, pagar as dívidas, roer o osso, corte de custos, de gastos, tudo enxuto, e o que entrava pagando, recuperando a credibilidade. Esse foi o grande título que o Flamengo conquistou. Recuperou a credibilidade. E aí foi negociando dívidas, o Profut, o programa do governo, o Flamengo aproveitou muito bem, parcelou seus débitos, quitou seus débitos, pagando dívidas atrasadas trabalhistas, e enquanto isso um time modesto, sem grandes contratações. E tudo houve um escalonamento. Quando a dívida foi diminuindo, o faturamento aumentando, explorando o potencial da torcida, começaram a chegar as grandes contratações, que culminaram com o ano de 2019, que foi a virada de página, porque ali o Flamengo já era rico, e aí explodiu. Mas começou em 2013 e terminou, ou melhor, implementou uma nova etapa em 2019. Então o Flamengo levou 6 anos para se organizar. E a partir daí, com uma estrutura montada e saudável financeiramente, com a grandeza que tem, com a torcida que tem, pôde fazer grandes contratações, sempre disputando títulos, está sempre ali chegando, ganha, perde, mas está sempre chegando. Torcida motivada, não joga mais para menos de 60 mil pessoas no Maracanã, muita audiência, muito patrocínio, muito dinheiro entrando de tudo quanto é lado, parcerias inteligentes, como a do banco, e o Flamengo foi embora. E agora realmente se tornou um time muito acima dos demais no aspecto financeiro, por causa da força da sua torcida, que foi capitalizada por este grupo de empresários que mudaram a história do Flamengo. E entre eles, Eduardo Bandeira de Mello, o BAP, Rodolfo Landim, Valim Vasconcelos e tantos outros nomes importantes que eu não estou me lembrando aqui no momento. Então foi um grupo. Olha aqui, ó. Michel do Estrela, viva o Bandeira de Mello.
viva, mas viva o grupo, não foi só ele. Isso é algo equivocado. Bandeira de Mello era o presidente, cumpriu à risca o que tinha que ser feito, teve uma grande gestão na parte administrativa financeira, mas não foi ele, sozinho. Por exemplo, no primeiro mandato de 3 anos, o diretor de planejamento financeiro do Flamengo era o atual presidente, Rodolfo Landim. Vocês sabiam disso? Era o cara que cuidava ali do planejamento financeiro e a participação de outros grandes grupos. O que aconteceu? Em 2015, ao terminar o primeiro mandato, houve uma divergência, houve um racha, metade desse grupo foi para um lado, a outra foi para o outro. Eduardo Bandeira de Mello seguiu, se reelegeu. Esse grupo que o ajudou no início saiu e em 2019 voltou ao poder. Então essa é a história que nós temos que citar. Eduardo Bandeira de Mello, ele faz parte de um grupo que salvou o Flamengo. É isso. E não só Eduardo Bandeira de Mello. Isso é uma coisa que precisa ser falada. O José Ferreira está no Facebook aqui, está dizendo: fala, João, o Mengão vai ganhar pelo menos 2 títulos esse ano? Tem 3 aí para disputar: Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, né? Para chegar ao Mundial tem que ganhar Libertadores. O Flamengo tem possibilidade. O Flamengo está no páreo. Mas o Gustavo Scarpa é um jogador que pode aparecer aqui no futebol brasileiro. O mercado da bola do Flamengo também está cheio de novidades aí, hein? Porque além do Claudinho, do Zenit, surge agora o nome do Wendel, né, que está no Rio de Janeiro, pretendido por Palmeiras, pretendido por outros times brasileiros. Fenerbahçe também tinha interesse, mas ele disse que quer ficar no Rio e jogar no Flamengo. Então existem conversas que o jogador pode ser emprestado. Aí surgiu a informação de que o Zenit tem interesse na contratação do Pedro, atacante, e que gostaria de incluir o Pedro na negociação. Aí já ficaria uma situação mais complicada. Porém, o Pedro surge no noticiário lá da Inglaterra, porque o Tottenham, segundo o The Athletic, teria o nome do Pedro como um dos substitutos para Harry Kane, caso ele saia. O Bayern de Munique está tentando a contratação desse jogador. Então, o mercado da bola aí do Flamengo realmente está bastante agitado. Lembrando que nós estamos aí no dia 20 de julho, não é isso? 20 de julho. E a janela fecha no dia 3 de agosto. Inclusive no dia que vai ter jogo já de Libertadores da América. Se eu não estou enganado, o Flamengo jogará esse dia, hein? Contra o Olímpia no Maracanã, dia 3 de agosto. Então, muita coisa vai acontecer nessas 2 próximas semanas, tanto saídas como vindas. O Flamengo pode vender aí o Matheus França, tem uma grande proposta do Crystal Palace, que é time do John Textor, que também é dono do Botafogo, né? Vamos ver aí o que vai acontecer. São informações importantes do mercado da bola. Galera, é o seguinte, para o jogo de sábado, 4 horas da tarde no Maracanã, casa cheia, para variar, né? Jogo do Flamengo no Maracanã, duvido que tenha menos de 40 mil pessoas. Eu não lembro a última vez que teve menos de 40 mil pessoas. É até uma boa pauta isso. Mas para o jogo de sábado, mais de 55 mil ingressos já foram vendidos. Vamos ser francos? Um ótimo jogo para você ir, para você levar seu familiar, para você levar seu filho pela primeira vez. É um jogo contra um adversário teoricamente fraco, tá lá na lanterna, se não me engano, no Campeonato Brasileiro, enfim, tá na parte de baixo. Maracanã, sabadão, 4 da tarde, você almoça com seus amigos, seus familiares, parte pro Maracanã, depois dá tempo de chegar cedo em casa, curtir a noite em casa com seus enteados. Para quem gosta da noite, dá tempo de partir para curtir uma noitada também. Enfim, é um bom jogo para você ir ao Maracanã, sábado, 4 horas da tarde. É um bom jogo também, sabe para quê? Porque provavelmente Bruno Henrique será relacionado. Pois é, a notícia do dia. Treinou novamente nessa quinta-feira, se recuperou, está recuperado das 2 contusões que ele teve no dia 8 de julho contra o Palmeiras, tanto no tornozelo quanto no joelho. Os 2 recuperados, tá? As 2 lesões ele está recuperado, ele já se recuperou dessas 2 lesões e está pronto. Provavelmente será relacionado aí, porque o Bruno Henrique, cara,
que fenômeno fisicamente falando é o Bruno Henrique. Tá de volta, ainda bem. Pedro também treinou normalmente, provavelmente volta contra o América Mineiro. Davi Luiz também treinou normalmente. Thiago Maia suspenso, tá fora. O Alan provavelmente vai ser o titular, sabe por quê? Porque o Pulgar não treinou, inclusive tá fora do jogo de sábado contra o América Mineiro. Ele está sendo preparado apenas para Libertadores, lá no começo de agosto, tá, galera? Então, quarta-feira contra o Grêmio dificilmente vai ter o Pulgar também. Outra boa notícia é que o Mateuzinho também vem treinando, mas é um jogador que a gente já mencionou que estava apto para voltar, quase voltou no Fla-Flu do final de semana, e agora o América Mineiro, ele provavelmente será relacionado. Será o primeiro jogo que ele será relacionado pós-problema que ele teve na perna. Vocês vão se recordar que ele fraturou a perna no dia 13 de março, desde então passou por um longo processo de recuperação aí. Força a Mateuzinho, que eu já falei e volto a repetir. Mateuzinho será um bom reforço caseiro para o segundo semestre, porque ele tem características que o Sampaoli gosta bastante em um lateral direito. Muita gente vai debochar, nossa, Mateuzinho é reforço. Gente, mas é sério, hoje só tem o Wesley. O Varela ele não utiliza mais, inclusive os representantes do Varela estão buscando um clube para ele poder sair já nessa janela de transferência. Então é bom sim ter esse reforço caseiro, ter o Mateuzinho à disposição para brigar por vaga com o Wesley ali, porque o Wesley, querendo ou não, se tornou dono da posição. E faz parte, o ser humano ele pode entrar numa zona de conforto por entender que ele não está tendo ameaça no time. Então, acho importante sim ter o Mateuzinho ali à disposição do técnico Sampaoli. Agora vamos falar do mercado da bola, atualização da negociação envolvendo o Wendel. Vocês vão se recordar no vídeo de ontem, falamos, Flamengo voltou a mirar a contratação do Wendel. Por quê? Porque, obviamente, o De La Cruz ficou muito distante. Mas não é esse o motivo. O motivo é, São Paulo conversou com a diretoria do Flamengo e falou, olha só, eu quero um volante para a saída do Vidal. Um volante que possa jogar de volante e também de meia eventualmente. Aí a diretoria vira para o São Paulo, tem o De La Cruz, mas o De La Cruz está distante. Aí o São Paulo, não, mas eu quero agora. Tem o Wendel aí, traz o Wendel. Aí a diretoria foi lá, voltou a conversar com os empresários do Wendel. Só uma observação que eu acho super interessante. Óbvio, pela rivalidade, muitos torcedores do Flamengo vão brincar, falar que o Flamengo deu chapéu no Palmeiras, mas isso não é justo, tá, galera? Eu aqui sou um jornalista e eu tenho que sempre falar a verdade. O Palmeiras nem sequer fez proposta por um Wendel, nunca esteve próximo de contratar o Wendel, a verdade é essa. Ah, Vene, mas a diretoria conversou com o empresário. Não, o empresário teve que ir a São Paulo por conta de um assunto familiar. Aí a diretoria do Palmeiras soube que ele estava lá, chamou para um café para conversar, sondou a situação, valores altos, o Palmeiras foi lá, nem fez proposta, pelo contrário, o Palmeiras ligou para todo mundo aí, mas de fato demonstrou interesse, mas nem avançou. Então não é justo dizer que o Flamengo pode dar um chapéu no Palmeiras, porque o Flamengo hoje sim está mais próximo que o Palmeiras, porque o Wendel já disse sim ao Flamengo. O Wendel tem um sonho, já falei isso aqui e vou repetir. O Wendel tem um sonho de vestir a camisa do Flamengo. Ano passado ele também tinha um sonho e optou por renovar. São momentos. Pela proposta financeira que fizeram a ele, eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, porque na minha opinião não é o momento apropriado para isso. Mas a proposta financeira que fizeram para ele, eu também assinaria na hora, gente. Agora ele não está mais feliz, ele ficou mais um ano lá e não está mais feliz. Não se reapresentou, não sei se ele viaja com o empresário hoje, aí já entra no próximo assunto. O empresário do jogador vai viajar nessa madrugada para a Rússia para conversar com o Zenit e ouvir o que o Zenit pode fazer pelo Wendel. O Flamengo, a diretoria do Flamengo virou para o empresário e falou, olha só, viaja lá, conversa com eles, analisa lá as possibilidades, passa para a gente e a gente estuda aqui uma proposta. Mas entre o Flamengo e o Wendel está tudo certo. O Wendel já disse sim. Inclusive nas redes sociais, ele está cavando mais que o Vidal, mas faz parte do game, faz parte do jogo. E é por isso que o Flamengo está tentando o Wendel, porque muita gente questiona, meu Deus, mais um volante. Vi muitos setoristas do Palmeiras falar isso, falar que a estratégia do Flamengo é igual a estratégia do Alexandre Matos na ocasião, de ficar contratando jogador para não deixar o rival se reforçar. Não tem nada a ver, é planejamento. É junto com o São Paulo. O São Paulo é assim, onde ele chega ele pede contratação. E ele pediu já a contratação do Wendel. E o Flamengo vai tentar. O Flamengo entendia que poderia atrapalhar na negociação para o Claudinho, mas é um desejo do São Paulo.
E o Claudinho, Vene, sei que vocês vão me perguntar, eu não tenho nenhuma atualização. Eu não vou ficar aqui enchendo linguiça, como que eu posso dizer, alimentando uma expectativa enorme em vocês. O que eu posso dizer é o Flamengo continua tentando e ponto. Eu não tenho nenhuma novidade, se fechou a contratação, se encaminhou. Cara, encaminhado não tá. O cara continua treinando lá. A informação que eu tenho é essa, nenhuma novidade. E o Flamengo pode fechar as duas contratações junto ao Zenit? Claro que pode. Está tentando as duas. Se está tentando é porque entende que pode fechar. Agora, se a gente for parar e analisar, qual é a prioridade? Na minha opinião, o Claudinho. Porque ele chegaria para ser um substituto imediato do Arrascaeta, do Everton Ribeiro, ficar revisando com esses dois jogadores. A gente já percebeu que sem Arrascaeta e sem Everton Ribeiro, o time do Flamengo não joga. E o São Paulo está fazendo isso com uma certa, digamos assim, constância. Porque a todo momento ele tira os dois jogadores ali. Quando o Palmeiras ele iniciou sem Arrascaeta e sem Everton Ribeiro. E vocês vão se recordar disso. Então, na minha opinião, o Claudinho é prioridade. Mas o Wendel seria uma baita contratação. É um jogador que, na minha opinião, é a cara do Flamengo, é torcedor do Flamengo, quer jogar no Flamengo, é muito bom de bola, já mostrou isso por onde passou. Então, galera, assim, se fechar a contratação, será um baita reforço. E vale ressaltar o seguinte, até um amigo meu, Yuri, cara, ele me mandou a mensagem, a gente estava conversando aqui, ele falou o seguinte, precisamos de mais de um volante. Saída de bola tá péssima, Thiago Maia tá mal, Pulgar tá se machucando toda hora e os garotos são muito novos ainda para segurarem a temporada. E eu concordo, é isso. A chegada do Wendel vai ser maravilhosa, se acontecer, obviamente. Ele se junta ao Alan, se junta ao Vitor Hugo, Thiago Maia, que está em queda aí de produção, mas é um volante também. Então, assim, não vejo nenhum problema o Flamengo contratar o Wendel. Para mim, não tem essa de, tem muito volante já. Tem muito volante, mas eles não estão rendendo ou são jovens, que é o caso do Vitor Hugo. Não acho justo botar uma pressão muito grande em cima do Vitor Hugo para ele render durante a temporada inteira. O assunto agora. Tá aí, nação. Então é isso daí. O Flamengo está em negociação com o Wendel, com o Claudinho. Vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo está sendo agressivo no mercado da bola, hein? Muita gente aí com inveja do Flamengo, do poder. O Flamengo tem que fazer as negociações. Então é isso daí, nação. Deixa o like, se inscreva no canal. Muito bom dia e a gente se vê no próximo vídeo.